tá? Que não podem sofrer processo de infecção, né? Por exemplo, o leito desse paciente. Incinera. Colchão, incinera. Não tem como fazer desinfecção nesse colchão. Incinera. Tá? A gente teve 2 casos lá no hospital, incinerou isso tudo. O que podia esterilizar, esterilizou. O que não podia, incinerou. A gente teve 2 pacientes que não eram daqui. Na verdade, a gente não tem casos dessa doença no país. Tá? Então, foi muito mais comum na Europa, né? Em alguns países da América do Sul, mas não no Brasil, né? Pelo menos que se tenha notificado para público. Então, a gente teve 2 pacientes que vieram de outros países e acabaram adoecendo e tiveram internados lá no hospital e que foi exatamente isso. Então, não se tem o que fazer, não tem nenhum processo de infecção para prions. No caso de esporos bacterianos, né, a gente tem maior resistência, depois tem micobactérias, vírus não lipídico, fungo, bactérias vegetativas e vírus lipídicos. Então, vamos lá. Se eu tenho, né, o que é desinfecção de alto nível? Deixa eu pegar e puxar para cá. Olha só, vou puxar para cá esporos bacterianos. Então, aqui eu tenho esporos, vou puxar isso para cá, tá? Aqui tem esporos, micobactérias, vírus lipídico, fungo, fungos, bactérias vegetativas, vírus lipídico. Olha só, como é que eu classifico um desinfetante de alto nível? Eu digo o seguinte, se eu fosse definir um desinfetante de alto nível, eu diria o seguinte, desinfetante de alto nível, ele é capaz de pegar alguns esporos e de micobactérias para baixo. Então, esse aqui seria um desinfetante de alto nível. Então, se eu fosse definir desinfetante de alto nível, é aquele capaz de eliminar alguns esporos e micobactérias, vírus não lipídico, fungo, bactéria vegetativa e vírus lipídico. Desinfetante de nível intermediário. Desinfetante de nível intermediário seria esse aqui, daqui para baixo. Então, desinfetante de nível intermediário seriam todos aqueles capazes de eliminar micobactérias, vírus não lipídico, fungo, bactéria vegetativa e vírus lipídico. E desinfetante de baixo nível é aquele capaz de eliminar, deixa eu ver se tem verde aqui. Alguns fungos e de bactéria vegetativa para baixo. Então, esse aqui seria um desinfetante de baixo nível. Então, definindo desinfetante de baixo nível, é aquele que elimina alguns fungos e bactérias vegetativas e vírus lipídico. Então, a classificação do desinfetante está de acordo com quem ele elimina, tá? Bom, quais são os fatores que afetam a desinfecção? Presença de matéria orgânica ou inorgânica, a gente já falou, né? O material tem que ir limpo e seco para o desinfetante. Se o material não for limpo e seco, eu vou estar interferindo na qualidade da minha desinfecção, tá? Por que eu não posso botar material molhado?
Porque se eu tenho um desinfetante que age a 2%, se eu coloco o material molhado, no final do dia ele não está a 2%, ele está 1,98, 1,97 e ele age a 2%. Outra coisa que interfere é o tempo. Se eu digo que o desinfetante a 2% ele age em 30 minutos, não adianta eu deixar 20, tem que deixar em 30, tá? Outra coisa também, né, que afeta a desinfecção é a configuração do produto, o pH, né? Eu tenho um produto, por exemplo, até pouco tempo, eu não sei se ainda tem no mercado, o glutaraldeído que fica um tempo durante mais ou menos 14 ou 28 dias diluído dentro do recipiente fechado. Então, como é que eu saberia se esse produto ainda estava... como é que eu ia saber se esse produto ia mudar o pH dele ou ia estar eficaz no tempo de 14 dias? Eu tinha até uma fita, tem até uma fita, deixa eu ver se ela está aqui. Tem uma fita que ela media, né? Então eu colocava essa fitinha aqui e avalia a eficácia do produto. Então, produtos que ficam diluídos por um tempo, você pode, esse aqui avaliava o aldeído, tá? Então, eu posso avaliar se o produto está eficaz. Então, se o pH do produto continua o mesmo, enfim. E outra coisa, como eu falei para vocês, que afeta, né? Quando o desinfetante ele é diluído numa água dura, ele pode sofrer modificações. Então, a dureza da água também pode interferir na eficácia do desinfetante, tá? Bom, isso a gente já falou, né? Desinfecção de alto nível, de nível intermediário e de baixo nível. A gente entendeu o que acontece aí, né? Aqui os princípios ativos que a gente vai falar mais anteriormente, os fatores que influenciam, a gente já falou. Outra coisa que influencia também na ação dos desinfetantes são os surfactantes. Surfactantes que têm... presente nos saneantes, nos produtos de limpeza. Então, se o material não é bem enxaguado, tá, ou está em contato com o sabão, pode ter interferência também, tá? Bom, quais são os métodos de desinfecção? A gente tem aí o método de desinfecção de processo físico. Quem faz isso? Pasteurização. Então, são os equipamentos que mantêm, né, faz desinfecção de alto nível, tá? E aí eles colocam lá o material dentro desse equipamento. Esse equipamento, ele não ferve porque não faz ebulição a 100 graus, ele faz a 70 graus, né, por 30 minutos. Então, a temperatura varia nesse percentual, tá? Nessa numeração aí de 70 graus Celsius. Então, ele destrói todos os micro-organismos patogênicos, porém, não destrói os poros bacterianos, tá? É uma alternativa para desinfecção química, né? A ação se dá por coagulação de proteínas celulares. Esse equipamento, a desvantagem dele, apesar de ele não ser tóxico, é que você não consegue controlar a qualidade dele, não, né? Então, você não consegue ver se o ciclo dele foi correto, se ele realmente chegou a 70 graus, enfim. Porém, outra desvantagem também é que ele libera muito calor e pode provocar queimadura. Raramente a gente vê a pasteurização nos hospitais, tá? A desinfecção química, a gente tem vários produtos que a gente vai ver aqui. A desinfecção química, ela pode ser em superfícies e em produtos para a saúde. Quer dizer, que é os artigos, né? Glutaraldeído. Glutaraldeído, ele age a 2% em 30 minutos. Problemas do glutaraldeído, é altamente tóxico. Como eu falei, ele causa asma, rinite, bronquite, sinusite, colite. Mexe com a saúde reprodutora de quem lida com ele, né? É irritante de pele e mucosa, não é biodegradável. E para você jogar o glutaraldeído no esgoto, você tem que colocar um produto nele. Qual é? Tá aí na apostila, bisulfito de sódio a 2%.
tá? Então, ele não é um produto biodegradável, por isso não pode ser jogado no ralo sem ser tratado antes, ok? Outra coisa, ele fixa bastante a matéria orgânica, então se tudo que for colocado no glutaraldeído tem que sofrer uma limpeza prévia bem eficaz, tá? E ele sofre muita alteração, aliás, todos os desinfetantes, todos os produtos químicos sofrem alteração na temperatura acima de 25 graus. E o hipoclorito de sódio, que são as soluções cloradas, né, eles sofrem mais ainda. Então, os hipocloritos, eles têm a sensibilidade a 23 graus. E os outros desinfetantes a 25 graus. Então, eles são bem sensíveis ao calor. O ortofitadeído, né, é um aldeído, né, ele age em 12 minutos. Também, apesar de não requerer uma monitorização ambiental, ele tem baixo nível de odor, mas ele pode causar irritação de pele e de olhos, né? É mais tolerável que o glutaraldeído. O ácido peracético, todos três são desinfetantes de alto nível, tá? O ácido peracético, ele é um ácido acético com peróxido de hidrogênio, então ele é um vinagrinho com água oxigenada misturado. Tá? Ele age a 0,2% em 10 minutos. Tem baixa toxicidade, mas é irritante de pele. E não esquecendo que ele é ácido. E por isso ele acaba sendo um produto um pouco mais corrosivo. Tá? Ele é instável, ele mancha metal e ele tem que ter um anticorrosivo muito bom para não estragar o material. Tá? Componentes fenólicos, né? De nível intermediário. Os componentes fenólicos, eles também servem para artigo, porém, eles estão muito em desuso pela sua grande toxicidade. E ele está muito contraindicado em UTI neonatal ou berçário, porque ele aumenta o nível de bilirrubina das crianças. Então, eu não utilizo compostos fenólicos. Aliás, hoje eu não utilizo compostos fenólicos em lugar nenhum. Tá? Eu evito utilizar pelo seu grau de toxicidade. O que é campeão em concurso são as soluções cloradas, isto é, os hipocloritos da vida. Hipoclorito de sódio é líquido, hipoclorito de cálcio é sólido, o hipoclorito de cálcio eu uso em piscina. Agora, como eu uso o hipoclorito de sódio? Não só os compostos fenólicos como as soluções cloradas, elas são de nível intermediário, tá? O que acontece? Eu vou fazer a desinfecção de superfícies limpas, né? Quando eu fizer de superfície, eu vou usar a solução clorada a 1%, tá? E manter durante 10 minutos. Se eu for fazer desinfecção de lactário ou cozinha, eu uso 200 ppm ou 0,02 de cloro ativo com 60 minutos de contato sem enxágue. Tá? E na desinfecção de inaloterapia, de oxigenoterapia, eu uso 1000 ppm, ou 0,1% por 30 minutos, ou 200 ppm, ou 0,02 a 0,05 por 60 minutos de contato sem enxágue. O que é ppm? Ó, aí ele fala o seguinte, 200 ppm é quanto? 200 ppm é igual a 0,02%, certo? ppm é partícula por milhão. Se eu tenho 2.000 ppm, eu tenho 0,2%. Se eu tenho 20.000 ppm, eu tenho 2%. Lembrar disso aqui, porque as provas estão pedindo ppm em vez de ser porcentagem agora. Então, lembrar dessa regrinha aqui, tá? Pode esquecer isso não, hein, gente? Eles estão adorando colocar ppm agora, tá? Então, lembrar o que relaciona em percentual. Partícula por milhão. Manequim de treinamento e ressuscitação, eu posso usar 500 ppm por 10 minutos de contato.
Qual o problema da solução clorada? É irritante a mucosa e olhos. Quem já não pegou oxigenar, água sanitária e não caiu no olho e não ardeu pra caramba, né? Se cai, então, em algum ferimento, arde pra caramba. Então, ela é irritante de mucosa, né? E olhos. Qual é o problema? Ela tem ação descolorante e altamente instável. O que quer dizer isso? As soluções cloradas, elas perdem a estabilidade dela, o clorativo ele perde a estabilidade com a temperatura acima de 23 graus e a luz. Então, o frasco que tem que estar o hipoclorito de sódio tem que ser um frasco que não receba luminosidade, um frasco opaco, tá? E a guarda da solução clorada tem que ser também em local que não tenha calor. Quando o rótulo diz assim, cuidado, não expor a luz e colocar em lugar fresco, não está brincando, está falando sério. Porque se ele sofre a radiação solar, se esquenta e se vai ter luz, isto é, se teu hipoclorito fica lá, toque sanitário, fica lá na lavanderia, pegando sol o tempo todo, ele vai ser clareador. Desinfetante já perdeu a ação há muito tempo. E tem aquele cloro que veio de lá na garrafa PET, que é extremamente translúcida, que fica lá na vendinha, que todo mundo ama de paixão, tem aquele amarelinho que é anelina, aquilo ali não tem cloro ativo. Ele vai ser o quê? Ele não vai ser desinfetante, ele vai ser só alvejante. Desinfetante, nem pensar. Tá? Outra coisa, uma vez que caiu em concurso, se o hipoclorito, qual era a contraindicação de eu usar o hipoclorito? Em mármore e em metal. Ele corrói o mármore. Aliás, gente, ele corrói aquela parte vitrificada das louças. Tá? Então, ele corrói a parte vitrificada, corrói o mármore e corrói e oxida metal. Então, toda vez que for fazer uma desinfecção em algum produto com hipoclorito, ele não pode ter metal, senão vai enferrujar. Tá? Metal e mármore. Mármore, isso caiu em concurso, tá? Isso caiu já em concurso. Álcool etílico e álcool isopropílico. Álcool etílico a 70 e álcool isopropílico a 92. Posso usar os dois para desinfecção? Posso. Caiu em concurso. Pode. Caiu em concurso. Na prática diária, pode-se utilizar álcool isopropílico álcool etílico a 70% e álcool isopropílico a 92%. Pode. Pode. Só que o álcool etílico ele vai ser mais eficaz que o álcool isopropílico. Tá? Por que o álcool é 70%? Tem que ser 60, 50, 80, 75. Não, ele é 70% porque ele é hidratado. Então, ele recebe uma quantidade de água para ficar a 70%. E essa quantidade... por que ele recebe essa quantidade? Porque já foram feitos monitoramento e pesquisa mostrando que ele é 70%, permanecia tempo suficiente na superfície para ser microbicida. Então, na verdade, ele mantém na superfície e evita que o álcool evapore tão rapidamente. Então, o álcool ele é hidratado para tornar o álcool mais efetivo, mais microbicida, isto é, se manter mais tempo na superfície e evitar que o álcool se evapore mais rápido. Tá certo? O álcool, se ele não tiver a glicerina, como a gente falou, ele pode causar ressecamento de pele, ele pode danificar instrumentos ópticos, tá? Na verdade, já tem relatos de casos mostrando opacificação da córnea por resquício de álcool em tanômetros, né? Ele não é recomendado para borracha, plástico, cimento de lente. Se ele não estiver hidratado, ele fica inoperante, evapora muito rápido, né? Ele é volátil, ele é inflamável. E o álcool isopropílico tem menos ação germicida que o álcool etílico. Então, o álcool etílico tem de melhor poder germicida que o isopropílico.
O monopersulfato de potássio a 1% é o Virkon, que vocês conhecem aí no mercado. Qual? Monopersulfato de potássio, Virkon. Virkon, ele não serve para produto, ele só serve para superfície. Então, só serve para mobiliário, né? Eles fazem muita desinfecção de leito, né? Com o monopersulfato de potássio. Ele também é de nível intermediário, como é o álcool, ele age em 10 minutos, mas ele também é irritante para a pele e tem o risco de dano grave para olhos também. Então, evitar de cair em olhos, logicamente, e pele, né? O quaternário de amônia é o único desinfetante de baixo nível, porém, ele também tem baixa toxicidade, tá? Ele tem ação por 30 minutos, né? Agora, ele é um metida besta. Por quê? Porque ele é um produto que ele tem uma baixa utilidade, porque é um desinfetante de baixo nível. Então, pega alguns fungos, bactéria vegetativa e vírusinho lá. Então, assim, ele é ruinzinho. Mas ele é metido. Por quê? Porque ele não pode usar, você não pode aplicá-lo com celulose, isto é, não pode aplicar com papel, não pode aplicar com tecido, porque ele também perde atividade em algodão, tá? Ele só pode ser usado para não tecido. Então, o Perfexzinho da vida, você pode usar, porque ele só suporta não tecido. Outro papel e tecido, ele não perde atividade, tá? Vamos lá. Aí a gente vai entrar no processo de esterilização. Mas para esterilizar o material, eu preciso colocar numa embalagem, né? E aqui, quais são os tipos de embalagem que a gente tem aqui? A gente tem container, que são as caixas, né? Que você tem aqui os orifícios que entram o vapor com o filtro. A gente tem o SMS, que é o Spoon Bed, Matt Blau Spoon Bed, por isso que é SMS, que é um tipo de fibra, que é o impermeável. Essa fibra é impermeável, né? A gente tem o papel crepado, o papel grau cirúrgico, a caixa metálica, o Tyvek, o vidro refratário e o tecido de algodão. Tem aqui todos eles para vocês darem uma olhada. Então, o tecido de algodão, né? Esse tecido de algodão aqui, ele tem que ser selado nas 4 pontas, tá? Ele é duplo, não pode ter cirzido. Cirzido. Não pode ter cirzido. Sabe o que é cirzido? A máquina. Aline, não sabe o que é cirzido não, Aline? Cirzido é quando você pega, rasga, pega a máquina e faz assim. Isso não é do tempo de vocês, né? Não, só conheço. Porque hoje tudo é... Pijama sempre tem isso. Pijama sempre tem cirzido, né? Pijama do hospital. Então, mas aqui não pode ter nem cirzido, nem rasgado, nem furo, nem nada. Por quê? Porque senão ele perde a capacidade de ser invólucro. Ele perde a condição de invólucro. Logicamente, ele perde a condição de fechamento das fibras, né? Então, esse tecido aqui, toda vez que utilizar, ele tem que ser lavado. Por quê? Porque lavado, ele encolhe a fibra. Se eu for utilizar, eu peguei o material, fui lá, esterilizou, vou pegar de novo, vou empacotar de novo, tá limpinho, acabou de sair do autoclave, não vou lavar. Não, não pode, ele tem que ir novamente para a lavanderia, ele tem que sofrer o processo de lavagem para ter o encolhimento de fibra e ele volta para a central de material. Lógico que ele não pode passar por nenhum processo de calor. Você sabe o que é calandra? Calandra é aquele rolo de pastel enorme que tem na rouparia lá, e aí você bota um lençol, ele vai puxando, o lençol sai passadinho do outro lado. É o sonho de consumo de toda mulher, né? Você bota lá um rolinho de pastel, você joga, ele sai passadinho do outro lado. Então, lógico que isso aqui não pode passar, ele não pode passar pela calandra, tá? Então, ele não pode passar por nenhum processo de quentura. Senão perde a questão do encolhimento de fibra, tá? Então, esse é um invólucro. Esse aqui, por exemplo, é outro invólucro que a gente tem, que é o papel crepado. O papel crepado, ele é celulose,
tá? Então, ele rasga e ele molha, diferente do SMS, tá? Então, ele tem 3 gerações, esse invólucro, e ele serve mais para material de pequeno porte, não caixas muito grandes, tá? A gente tem aqui, ó, o SMS que eu mostrei aqui, né? Spawn Bed, Matte Blau Spawn Bed, que é essa fibra. Essa fibra, esse tipo de invólucro, ele é impermeável, ele é mais resistente, inclusive, tá? Mas ele não deixa passar nenhum líquido, ele tem quase 100% de eficácia, tá? E aqui é SMS. Esse aqui é o grau cirúrgico, esse aqui já está até meio caído, tá? Esse grau cirúrgico aqui, ó, ele é muito parecido até com... Na verdade, aqui é o quê? Celulose, então ele rasga, tá? E aqui a gente tem o Tyvek. Na verdade, o Tyvek, ele acaba aparecendo com... Aqui é o Tyvek, né? Ele parece com grau cirúrgico, só que aqui, ó, polipropileno, tá? Não rasga de jeito nenhum. Agora, esse material aqui, ele eu acho que ele ainda ele é patente da Dupont, né? Quem produz é a Dupont, e ele é caríssimo por causa disso. Então, é um invólucro bastante caro. É lógico que ele é muito mais resistente, né? Você pode manter o material até mais tempo, mas ele é um invólucro extremamente caro. Muito utilizado em peróxido de plasma, tá? Como invólucro de peróxido de plasma. Bom, eu podia colocar quanto tempo vale qualquer uma dessas embalagens aqui. Isso vai variar muito, né? Hoje, os órgãos já não definem nem as publicações da SOBEC, colocam o tempo de validade de cada invólucro. Por quê? Vai depender muito do manuseio, da guarda, da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Então, hoje você tem que ter 60% de umidade relativa no ar, geralmente no máximo 20 graus de temperatura ambiente. Não pode ficar muita coisa em cima da outra, não pode manusear o material muito, né? Nem esgaçar o material, nem perfurar. Por exemplo, o papel grau cirúrgico, ele é muito... Então, o que acontece? Você acaba manuseando e ele pode ter perfurações. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, antigamente se falava que todas as esterilizações feitas com papel grau cirúrgico, ele tinha o tempo de 6 meses de validade. Algumas instituições hoje já colocam 3 meses, porque não tem o controle da temperatura nem da umidade. Então, ele já diminui o tempo de manutenção do papel grau cirúrgico. Então, isso aí vai depender muito, por isso eu nem coloquei a validade disso, tá? Coloquei, sim, o tipo, a embalagem, de acordo com a compatibilidade do método. Lembrando que o calor seco, eu botei aqui em laranja, né? O calor seco, se quiser, pode até dar um risco nele aí. Calor seco é porque de vocês não saiu, né? Não saiu laranja. Pode até dar um risco aí. Calor seco foi proibido pela RDC 15 de 2012. Então, hoje eu não posso mais utilizar a estufa para esterilização. Acabou com esse processo. RDC 15 eliminou estufa, né, da face da terra para esterilizar. Certo? Então, hoje eu não utilizo mais esse processo. Mas eu até coloco, né, porque vai que, eu não sei qual é a legislação lá que resolveram utilizar. Mas a RDC 15 já diz que o calor seco não se usa mais para esterilizar. Então, tecido de algodão, quais os processos que eu posso usar? Só autoclave. Container rígido, qual o processo que eu posso usar? Em todos. Vidro refratário, qual o processo que eu posso utilizar? Só autoclavação. Papel grão cirúrgico, eu posso usar em todos, menos no peróxido de plasma.
Papel crepado, em todos, menos no peróxido de plasma. Filme, eu posso usar em todos, menos no peróxido de plasma. O Tyvek, que é essa maravilha aqui, carésima, você pode usar aí em todos os processos. O SMS, eu também posso usar em todos os processos e caixa metálica também. Tá? Isso foi questão de prova do UP. Ele perguntou no papel grau cirúrgico quais eram os processos de esterilização que eu podia usar. Para essa embalagem, quais os processos de esterilização que eu podia usar o grau cirúrgico. Tá? Isso foi questão de concurso já. Bom, pela RDC 15 também não é mais o permitido o uso de papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâmina de alumínio. Onde é que vocês veem lâmina de alumínio, crianças? Vocês já viram algumas manicures enrolar o alicate de unha no alumínio e botar no autoclave? Eu já vi. Então usam hoje embalagem de lâmina de alumínio para esterilizar alguns alicates de unha. Errado, tem que ser no grauzinho cirúrgico, tá? Bom, envelope de plástico também transparente, não destinado para os equipamentos de esterilização, também está proibido. Todo material deve ter um rótulo. E nesse rótulo deve conter, né, principalmente nas caixas, tá? Ele deve conter o nome do produto, o número do lote, a data de esterilização, a data de limite de uso, o método de esterilização e o nome do responsável pelo preparo. Agora vamos falar da esterilização propriamente dita. Bom, o calor. Métodos que eu utilizo hoje para esterilização. Não utilizo mais esterilização pelo método químico. Isso foi abolido na RDC 8 de fevereiro de 2009, em virtude do surto de Mycobacterium maciliense em 2008, tá? Então, uma micobactéria que era multiresistente a produtos químicos. Então, alguns produtos que eram críticos e eram desinfetados, né, ou esterilizados por esterilização química, foi tudo retirado do mercado. Então, hoje, desde a RDC 8 de 2009, não utilizo mais produto químico para esterilizar, ponto. Só uso o método físico-químico. E do físico no hospital, eu só utilizo o autoclave, porque a estufa já saiu de uso. Tá? Isso para artigo termoresistente, tá? Então, o calor para o autoclave ele varia de 121 a 135 graus. Então, logicamente, eu vou ter que ter um material resistente ao calor. A radiação também é um método físico. A gente usa a radiação ionizante. A não ionizante não usamos mais, que é ultravioleta. Tá? Então, usamos a radiação ionizante, que é o cobalto 60, ou radiação gama. Utilizo isso no hospital? Não, mas para a indústria. Tá? Apesar dela ser termosensível, porque a temperatura dela não chega acima de 60. Então, dá para esterilizar plastiquinho, tá? Físico-químico, eu utilizo dois agentes, o agente físico e o agente químico. O agente físico é calor a 60 graus associado ao agente químico. Qual agente químico que eu vou associar? Óxido de etileno, ou vapor de formaldeído, ou peróxido de plasma. Tudo isso sob câmaras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar em uma câmara o agente químico e o calor para esterilizar. Então, a associação dos dois. Tá? Ou o gás de óxido de etileno, ou o peróxido de plasma, né? Ou vapor de formaldeído. Todos eles abaixo de 60 graus, tudo para material termosensível. Tá? O processo físico mais utilizado, né, são as autoclaves dentro do hospital, que é a esterilização por vapor saturado sob pressão. Né? Autoclavação, né? Eu tenho dois tipos de autoclave, o gravitacional e o pré-vácuo. Como é isso? Ainda tem gravitacional. Apesar de ser mais antiguinho.
Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vou desenhar o autoclave aqui a meu modo, tá? Esse aqui é o autoclave. Vamos supor que isso seja um autoclave. Tá? Então, no autoclave, né? Então, existe a entrada do vapor. Então, a entrada do vapor, ela vai ser feita, né, de duas formas. Ou através da ação do vácuo, ou de forma gravitacional. Como assim? Veja bem, o ar, quando ela é de forma gravitacional, o vapor vai entrando e vai empurrando. Aqui é o dreno, que a gente chama de dreno. O que é o dreno? É um buraquinho que tem na superfície do autoclave, tá? Isso aqui é o buraquinho que tem lá na superfície do autoclave. Então, o dreno, né? O vapor, pela lei de Lavoisier, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Por mais que muitas pessoas tentem isso, mas isso não é possível. Então, o que acontece? O vapor, ele vai entrando e vai, como ele é mais pesado, ele é quente, ele é mais pesado, ele vai empurrando o ar para baixo, vai saindo aqui pelo dreno. Beleza, essa é a forma gravitacional. Lógico que demora mais, o processo de esterilização no gravitacional é bem mais lento, demora em torno de 30 minutos, então é um processinho bem mais demorado, tá? Agora, no pré-vácuo, também chamado vácuo pulsátil, como é que isso acontece? Eu tenho uma bomba de vácuo aqui associada, então o que eu vou fazer? A bomba de vácuo vai puxar o ar aqui dentro para facilitar a entrada do vapor. Então, a bomba de vácuo puxa, faz aquele sucção de ar, faz um vácuo dentro do autoclave e o vapor penetra rapidamente. Um processo desse dura em torno de... O processo de esterilização não dura 30 minutos, no outro dura em torno de 4 minutos. Então é bem mais rápido. Tá? O pré-vácuo. Qual a vantagem do vapor saturado? Ele é de fácil uso, ele é custo acessível, ele é eficaz, ele é rápido e tem ausência de toxicidade, porque é vapor. Tá? Qual a desvantagem? Não é recomendado para esterilização de pó. Se eu boto o pó dentro do autoclave, ele vira mingau, né? Não dá para misturar lá com vapor. Ele tem risco de causar oxidação, né? Para produtos de ácido oxidável, porque a água pode não ser controlada, tá? Restrição para material termosensível, porque alguns materiais ele pode derreter, tá? Beleza. Bom, quais são as recomendações para esterilização no vapor saturado sob pressão? 1. Fazer com que o vapor penetre em todos os lugares. Para isso, eu não posso ocupar mais que 80% da câmara. Se eu entupo aqui de material, o que acontece? O vapor não passa, né? O vapor não vai chegar aqui, não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Então, eu preciso ter um espaço para penetrar em toda a área do autoclave. Por isso, eu só posso ocupar 80%. Lembrando que outra coisa também importante é que todo o material ele tem que ser colocado também, fosse band-aid, de forma verticalizada. Para quê? Para que penetre o vapor dentro, né? Facilite a penetração de vapor. Né? Não posso apertar muito o pacote, senão o vapor também não entra. Né? 80% eu já falei, seguir norma de funcionamento do equipamento, não colocar pacote em superfície fria após esterilização, não pode tirar material quente de dentro do autoclave. Tirou o material fervendo, botou na superfície fria, condensou, contaminou, molhou o material, já era. Tá? Não esterilizar materiais têxteis e caixas de instrumentos da mesma carga
Caso isso aconteça, materiais têxteis deverão ser colocados na parte superior e o instrumental na parte inferior. Usar toalha absorvente para não deixar o material molhado dentro das bandejas e sempre estar fazendo a limpeza da câmara interna para evitar sujidade para dentro do autoclave. Bom, a esterilização por cobalto 60, como eu falei, é muito feito em indústria, então a esterilização por radiação é muito feita em sonda, equipo, né? É um material mais de indústria. Como eu falei, mais para uso industrial, e a radiação ionizante eu também já coloquei que a gente não utiliza mais. No processo, continuando o processo, entrando no processo físico-químico, a gente tem aí a esterilização de vapor a baixa temperatura de formaldeído gasoso, muito utilizado na Europa, pouco ainda utilizado no Brasil. A gente tem uma câmarazinha aqui no hospital no Rio de Janeiro, que é extremamente controlado pela Anvisa. Por quê? Porque concentrações gasosas pequenas de formaldeído pode causar um estrago danado. O formaldeído é altamente teratogênico, carcinogênico. Então, tem que ter muito cuidado na manipulação desse produto, tá? Concentrações gasosas de formaldeído a 10 ppm causam irritação de conjuntiva e de mucosa de membrana, dor de cabeça e fadiga. Acima de 10 ppm, o gás pode provocar um estrago, distúrbio na respiração, como pneumonia, pode até provocar edema pulmonar e hepatites tóxicas, né? Então, também evitar de ter resíduo de formaldeído nos produtos. Lembrando que não na forma gasosa, só na forma líquida. A EIDC 37 de 2008 proíbe a utilização de formaldeído da forma líquida e sólida, isto é, essas bolinhas de formol, de formalina, proibido. Por quê? Tem ainda? Não quero saber. Não quero saber. Não me fale isso. Está sendo filmado. Não quero saber. Então, assim, tá proibido desde 2008, tá? Pastilhas de formalina, como também formaldeído líquido. Ele tinha, eu vou falar porque ele tinha o nome no mercado conhecido como foi proibido, não deve estar mais comercializando, né? Que é o Germequil, que é aquele rosinha, né? Então, não utilizo mais, não posso mais utilizar o formaldeído, nem a forma líquida nem sólida. Ponto, acabou, tá? Mas gasoso eu posso, mas ele faz um estrago se eu tiver resíduo. Ele faz um estrago se tiver partículas dele. Bom, ele coloca aqui que o processo de esterilização por vapor, né, de formaldeído não se aplica à esterilização de produtos para a saúde que absorvem grande quantidade de formaldeído, como é o caso de papel, papelão, látex e produtos têxteis. Então, eu não utilizo nenhum produto têxtil em formaldeído. A esterilização por óxido de etileno também é para materiais termossensíveis. Eu não utilizo mais, não está sendo utilizado mais a esterilização por óxido de etileno no ambiente hospitalar, tá? Os requisitos técnicos e legais para o controle ambiental de óxido de etileno não recomendo o uso de ambiente hospitalar, pois existe uma planta física especial. Então, o óxido de etileno, apesar de ele ser para termossensível, eu não utilizo. O único equipamento hoje que é liberado é o vapor de formaldeído e o peróxido de plasma. O óxido de etileno não é mais liberado para o hospital, tá? Ele também serve, toda vez que esterilizar, esse é um gás, o óxido de etileno é um gás e altamente tóxico, tá? Por isso você tem que ter todo o mecanismo de proteção quando lida com a câmara de óxido de etileno. Inclusive, as luvas têm que ser de borracha butílica, que dá maior proteção na manipulação desses produtos, que também tem que sofrer um processo de aeração, tá? Bom, a esterilização por plasma de peróxido... Oi?
Empresas. Hoje você tem terceirizadoras que esterilizam por óxido de etileno. Tem algumas no mercado. Hospitais que usam nenhum mais usa. Óxido de etileno não pode mais usar. Só peróxido de plasma, que foi uma marca, foi uma patente da Johnson & Johnson por 10 anos, mas ele perdeu a patente. E o peróxido de plasma era conhecido como Sterrat. Alguém lembra disso? Tá? Enfim, então a gente tem a esterilização aí por plasma de peróxido de hidrogênio, também para material termosensível. O plasma de peróxido, aqui tem até a Sterrat, né? Foi a primeira que saiu. Na verdade, ela era muito cara e ela tinha os insumos. Qual é o grande problema? Ela só usa um cassetezinho próprio e ela tinha um invólucro próprio, que era o Tyvek, que também era caríssimo. Então, você ficava na mão você ficava na mão da pessoa porque você tinha que comprar o insumo. Então, o insumo era caríssimo. Então, se a empresa deixava de vender o insumo, você ficava com a máquina parada. Outro grande problema também é que ela tinha era muito pequena, a câmara era muito pequena, dava muito pouca coisa. Se você tentasse burlar a máquina e colocasse outro invólucro, ela abortava o ciclo. Tá? E toda vez, exatamente. Aí você perdia o insumo, que era o cassete. Então, o barato disso aí é caríssimo. Então, mas hoje já tem outras câmaras, ela já perdeu a patente, então... Essa também que não pode estar molhada de jeito nenhum, não pode ter Não pode uma gota d'água, se for já era. Tá? Bom, aqui, mecanismo de ação, isso não... Matéria... Bom, e aí a gente vai falar a última parte aqui da aula de hoje sobre monitoramento. É rápido, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Vamos lá. Para a gente monitorar, olha só, gente, é rápido. Aqui, gente, na página 33. Olha só, vamos lá. Se acharam? Sim. Eu, para desenho, sou horrível. Vamos lá. Vamos lá. O autoclave, ele tem... Para ele esterilizar, o vapor tem que entrar dentro do material. Então, se eu tenho aqui... Para eu poder falar sobre testes químicos e testes biológicos, tem que entender como funciona o vapor. Então, olha só. Para esterilizar isso aqui, por exemplo, eu boto lá uma caixinha dentro do autoclave. Então, eu tenho que saber que... Como eu vou saber que tudo que estava aqui realmente esterilizou? Como eu vou saber que a esterilização, que elimina todas as formas de vida em padrões aceitáveis, está correto? Né? Como é que eu vou ter certeza disso? Então, eu monitoro todo o meu processo. Então, para monitorar todo esse processo, eu faço testes químicos e testes biológicos. E a gente vai falar deles aqui agora. Mas eu preciso entender quais são as variáveis aqui dentro do meu autoclave. O que pode modificar, que pode dar errado aqui? Bom, em primeiro lugar, tempo e temperatura. Né? A temperatura, ela tem que variar de 121 a 135 graus Celsius. Isso aqui é a temperatura. O tempo vai variar de acordo com a temperatura que eu coloco. Quanto menor a temperatura, mais tempo. E quanto maior a temperatura, menos tempo. Eu tenho que ver também aqui a qualidade do vapor. Eu tenho que ter uma saturação de vapor aqui. Então, a condensação desse vapor, ele tem que ser a 5%. Por quê? Se ele tiver uma saturação, uma condensação maior, a gente chama de vapor muito molhado, mas isso é um termo horroroso, né? Se esse vapor ele não tiver na saturação adequada, o material sai molhado, então isso também não é legal.
Outra coisa também que eu tenho que ver é a pressão aqui dentro. Então, tudo isso são variáveis. Então, a pressão do autoclave tem que variar de 1 a 1,8 atmosfera. Por que eu tenho que ter pressão? Ora, veja, eu não posso permitir que o vapor só passe aqui por fora. Ele tem que ter pressão. Por quê? Tem que entrar aqui dentro. Eu tenho que esterilizar tudo que está aqui dentro. E para isso tem que ter pressão. Tá? Então vamos lá. Como é que eu avalio tudo isso? Através de testes. Então eu coloquei até... O que eu vou colocar aqui no quadro está resumidinho na página... Pera lá. Na página 39. Tá? Então, os testes químicos... Eu tenho de classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Classe 1. Ele é um teste de processo. Então, ele é um indicador de processo. O que ele vai dizer para mim? Se passou pela autoclavação ou não. Ele é um indicador químico externo. Ele vai me dizer a qualidade, ele vai me falar sobre essas variáveis? Não vai nada. Ele só vai dizer se passou pela quentura do autoclave ou não. Então, a única coisa que ele vai dizer é o seguinte: passou pelo processo de esterilização e não passou pelo processo de esterilização. Então, ele vai separar o que passou do que não passou. Ponto, PT, saudações, não dá qualificação nenhuma. Só diz se passou pelo processo ou não. Beleza? Quem faz isso é fita zebrada. Próximo. Classe 2. Classe 2 são os testes de Boyd-Dick. Quem são esses testes? Aqui eu tenho 2 exemplos de 2 folhinhas de teste de Boyd-Dick. O que é isso? Tá? Como é que eu faço isso e para que serve isso? Lembra que eu falei para vocês que o autoclave tem uma bomba de vácuo? E que ele retira o ar daqui? Como é que eu vou saber se essa bomba de vácuo funcionou direito? Ela foi capaz de remover. Porque quando ela não consegue remover, fica bolha de ar aqui dentro. Aonde ficou a bolha de ar, o vapor não chega. O vapor não chegando, eu não esterilizo. Né? Então, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Aonde tem bolha de ar não vai chegar vapor. Então, quando é que eu vou fazer esse teste? Todo dia, quando eu chegar no plantão, 7 horas da manhã, eu vou fazer teste de Boyd-Dick em todos os autoclaves, para saber se tem ar residual. Classe 2 avalia o quê? Ar residual. Quem faz isso? Teste de Boyd-Dick. Depois de alguns reparos, se o autoclave for para algum reparo, quando voltar tem que fazer o teste de Boyd-Dick de novo. Então aqui eu tenho, eu posso fazer, né, só mostrando uma coisa para vocês aqui, teste de Boyd-Dick, eu tenho a folhinha assim, ó, que eu vou fazer com essa folhinha, eu posso colocar ela aqui no meio, né, e eu vou botar qual é o autoclave que eu estou testando e tarará. Tem que ter em torno de 25 a 28 centímetros esse papelzinho dentro dos campos. Preparo o campo e coloco dentro do autoclave, sozinho. Vou testar ele sozinho. Primeiro pacote, onde é que esse pacote vai ficar? Em cima do dreno. Por que é em cima do dreno que eu faço o pacote teste de Boyd-Dick? Porque é aqui que dá mais problema no autoclave. Então eu faço lá meu teste, aí eu vou avaliar o resultado. Aí depois que eu avalio o resultado, ó, ele vai sozinho em cima do dreno. Aí depois que eu avalio o resultado, eu vou ver. Esse aqui é o original e esse aqui é o qualificado, ó. Esse aqui tem ar residual, esse está superaquecido ou esse está supersaturado. Aí eu não uso o equipamento. Lembrando que algumas empresas têm o pacote. Em vez de eu preparar com a folhinha, eu já compro o pacote pronto. Boto o meu pacotinho lá no meu dreno e faço. Em vez de ficar preparando, eu já tenho pronto. O que nós temos dentro? Um teste de Boyd-Dick.
boto aqui o esterilizador, quem fez, quando foi, parará, e arquivo isso. Todo o teste que eu faço, eu tenho que arquivar por 5 anos. Tá? É o tempo que vale o processo. Tá? Então, vou lá e põe. Beleza? Entendido, crianças? Próximo. Ah, mostrando aqui o pacote teste, ó. Tá lá, ó. Posso usar isso também. Então, eu tenho lá o pacotezinho teste, que tem o Boidic dentro. Vou lá, utilizo, boto meu pacotinho teste, depois retiro e vejo o que deu. Lógico que ele é mais caro. Lógico que ele dá menos trabalho. O teste de classe 3 é um teste monoparamétrico. Isto é, ver apenas um parâmetro. Me interessa ver um parâmetro apenas? Eu só tenho uma variável para avaliar aqui? Não, eu tenho que pelo menos ver tempo e temperatura. Tá? Então, não me interessa o classe 3 para utilização no ambiente hospitalar. Aí eu tenho o classe 4, o classe 5 e o classe 6, ok? Beleza. Esses são chamados indicadores de pacote. Isto é, vão ficar dentro do pacote. O classe 4, ele é indicador químico. O classe 5 é integrador químico. E o classe 6 é chamado de emulador ou simulador. O indicador químico, ele vai avaliar T mais T, tempo e temperatura. O integrador vai avaliar T mais T mais QV, que é a qualidade do vapor. E a mesma coisa é o simulador. Sendo que o classe 6, para que ele serve? Para avaliar ciclos mais longos, quando a sua carga tem, inclusive, suspeita de contaminação por prions. Aí você usa o simulador. Mas hoje você pode usar o classe 5 ou 6, tá? O que acontece? Aqui a gente tem o exemplo de indicador de classe 4, tá? Que não... E o indicador de classe 5. Lembrando que, ó, tá vendo? Você bota onde? Dentro do pacote. Então, aqui tem o pacote, ele fica onde? Aqui dentro. Então, aqui, ó o preparo deles aqui, ó. Então, antes do processo de esterilização, eu vou lá e coloco o indicador, né? E após o processo, eu vejo se ele virou ou não. Quem é que vai avaliar? O usuário. Aonde está esse usuário? Esse usuário está na hemodinâmica, está no raio-x, está no andar, está no centro cirúrgico. Lógico que o maior consumidor de material esterilizado é o centro cirúrgico. Não tenha dúvida. O que eu faço com esse indicador? Coloco atrás. Jogo fora? A maioria joga. Não é para jogar. Esse indicador, eu boto o nome, o procedimento, a data, colo o prontuário do paciente. Isto é um indicador de qualidade de processo do pacote. Tá? Se o pacote está se eu vou avaliar o pacote, eu vejo lá que ele está ok e eu guardo para mostrar que ele está ok. Tá tudo isso escrito no seu coisinha aí, tá? Mas é qualidade do vapor. TT-QV. É porque eu boto assim para guardar mais para prova. Um é TT, outro é TT mais QV. T ao quadrado, um é T ao quadrado. Não é T ao quadrado, porque T ao quadrado é diferente. É T mais T. Então, 2T. T ao quadrado é diferente, né? Olha a matemática, Vânia. Olha a matemática. T mais T, indicador químico. T mais T mais QV é integrador. Integrador porque ele integra todos os parâmetros, entendeu? Por isso que ele chama integrador. Bom, aqui o simulador, aqui o exemplo. Agora, uma coisa interessante. A RDC 15, lembra que eu falei para vocês que todo dia tem que fazer teste para guardar? Por 5 anos? Porque se tudo é arquivado? Você guarda lá o teste Boidic por 5 anos. Quando você for fazer o pacote teste para avaliar o indicador químico, não serve o indicador de classe 4, só serve o indicador de classe 5 ou de classe 6, teste químico. Por quê? A partir da RDC 15 de 2012, eles só vão qualificar, você só vai poder qualificar o seu equipamento
se tiver fazendo o indicador de classe 5 ou de classe 6. Eles retiraram de classe 4 para validar, tá? Aqui o resumo, o teste, e aí a gente tem o teste biológico. O que é o teste biológico? O teste biológico ele avalia o quê? Vou botar bem grande aqui em vermelho, a carga. Então, o teste biológico, ele avalia se ele foi capaz de eliminar em pontos aceitáveis toda a carga microbiana contida naquela carga. Entenderam isso? O indicador biológico, ele vai dizer se houve matança microbiana o suficiente para ser usado o material. Então, o que é? É uma ampolinha. Quando é que eu faço isso? Eu tenho que fazer por autoclave 1 por dia, ó. É o desse aqui, ó. Aí tem a ampolinha dentro, tá? E aqui, meio de culturazinha aqui. Então, você vai lá, coloca, bota o seu material, isso aqui dentro de um pacote teste, tá? A gente tem vários tipos de bacilo, de acordo com o mecanismo de esterilização, eu utilizo um bacilo diferente, tá? Então, se é vapor, isso cai a beça em concurso, hein? Qual é o controle biológico, qual é o bacilo do controle biológico utilizado em autoclave? Stéreo termófilo. Qual é o utilizado em óxido etileno, plasma de peróxido de hidrogênio? Subtilis. Qual é o utilizado em radiação gama? Pumilus. Ai, que chato, né? Isso cai? Cai. A CESP adora botar isso. Vocês Garriam nem tanto, mas a CESP gosta. Mas cai. Tá? O que eu faço? Mas isso é colocado junto com o pacote de teste. Isso, aí o que eu faço? Quando é que eu vou fazer isso aqui? Ele é feito todos os dias no autoclave e toda vez que tiver uma carga de implante. Mesmo que você tenha colocado isso de manhã, tem que esterilizar ferro e parafuso, que é implante ortopédico, vai fazer na carga de implante ortopédico isso aqui. Toda vez que tiver uma carga com implante e todo dia nos autoclaves. E coloca junto com o material do implante também. Isso, junto na carga do implante, tá? Na carga. Não necessariamente no material de implante, não. Ele vai fazer um pacote separado para testar. Tá? Porque aí dentro do material de implante eu vou ter que abrir. Como é que eu vou abrir o material de implante para tirar esse treco aqui? Eu faço num pacote separado. Não, entendi, mas é junto. É junto. Então, olha só, preparo para o processo de esterilização, eu vou lá, coloco aqui, faço lá o meu pacote teste, e aí eu coloco o meu pacote teste, né, junto, ó, tudo verticalzinho, gente, tá vendo, ó? Que bonitinho. Vai lá, bota o meu pacote teste da carga. Posso misturar os outros? Posso. Não tem problema nenhum. Faço meu pacote teste lá. Terminou, quebra, tleque, quebra aqui, cai, derrama aqui, vai, os bacilos misturam no meio de cultura e eu vou lá e tiro do pacote e boto aqui para incubar. Tá? Boto na incubadora. Então, existem incubadoras de 3 horas e incubadora de 48 horas. Daqui a 3 horas, se for por 3 horas, é para o imunofluorescência, ele vai lá e vai apitar. Pé! Positivo ou negativo. Sempre fica um que é o que, do mesmo lote, que não passou pelo processo de esterilização. Esse tem que estar positivo. E os outros teriam que dar negativo. Tá? E aí o teste concluído, aí um passou pelo processo, um não passou pelo processo, cresceu o micro-organismo, e o outro continuou roxinho porque passou pela autoclavação, não teve problema. E todos esses testes vão ter que ser o quê? Registrados e guardados, como eu falei, por 5 anos. Pergunta rapidamente antes que vocês fujam de mim hoje. Aqui, ó. Se eu fosse pessoa que fizesse prova, eu faria essa questão. Abro lá, tô indo lá no andar, peguei um material para pacote curativo. Vou fazer um procedimento.
abro meu pacote estéreo e acho o indicador integrador químico não virou. Duas situações que eu vou colocar para vocês e vou ter que responder qual é certa. Pego o material, vou lá, avisa a enfermeira central de material. Ó, meu pacote, meu indicador químico não virou. E aí a enfermeira central de material só recolhe o material. Ponto, acabou. Ou recolhe o material e faz rastreabilidade de tudo e recolhe todo o material que foi e descarta, né, não permite a distribuição de todo o material que foi esterilizado com essa caixa. Segunda opção? Errado. Por quê? Isso aqui é o quê? Um teste de pacote. Ele vai avaliar o pacote. Olha aqui, presta atenção. Alguém dormiu de calça no dia anterior e o funcionário chegou meio azedo. Foi lá e enfiou tudo que tinha direito no autoclave. Entulhou tudo lá. A chefe já tinha chamado a atenção dele. Aí ele estava invocado e enfiou tudo lá. Pá! Bom, aonde não vai entrar vapor aqui? No azul e nesse aqui, certo? No do meio. Esse aqui entrou vapor, esse aqui entrou vapor. O que não vai virar? Os do meio. Esse aqui vai virar. Ele é carga? Não, é pacote. Porque na mesma carga, esse virou e esse não virou. A única coisa que eu vou fazer rastreabilidade, isso já foi questão de concurso, hein? O único indicador que vai fazer rastreabilidade, eliminar a carga inteira, sem querer saber o que rola aqui dentro, é o teste biológico. Teste biológico é um teste de carga. Eu não quero nem saber o que aconteceu com o indicador. Se eu não tenho um teste biológico, e se eu tenho um teste biológico que dá positivo, aí eu faço o que eles chamam de recall, que é a rastreabilidade. Rastreio tudo que estava naquela carga e recolho. Tá certo? Isso foi questão já de concurso. Então, indicador biológico é um indicador de carga. Indicador 4, 5 e 6 é de pacote. Eu vou recolher apenas o pacote. Ok? Com esse teste biológico, coloca lá na incubadora, que aí tem incubadoras que são de 3 horas e outras de 48 horas. Sim. Eu libero essa carga para uso ou tem que esperar o teste, o resultado? No concurso não é para liberar, na prática todo mundo libera. E aí, se for um implante, já teve que tivesse. No implante é sempre importante que você veja muito tempo antes, tá? Agora, lógico, você, se for de 40 horas, você tem que esterilizar o material 48 horas antes. O que acontece? Muitas vezes, a necessidade, às vezes a falta de material, a necessidade para você liberar a carga mais rápido do que você deveria. Mas o que vai cair no concurso, que é o nosso objetivo aqui, enquanto eu não tiver indicador biológico, né? Enquanto eu não souber o resultado do indicador biológico, eu não posso liberar carga. Ponto, PT, saudações. Agora, é o que eu estou te falando, nunca leve a prática para a prova. Se levar, vai errar. O que a gente acontece é que a gente usa o material por falta mesmo, todo mundo fica gritando no centro cirúrgico querendo material, e aí se você não libera é uma desgraça, o médico está irritado porque atrasa, aí aquele inferno que todo mundo conhece entre central de material e centro cirúrgico. Né? Então, você acaba liberando a carga antes do exame biológico. Mas isso, gente, é uma prática que não é muito correta, né? Mas que não leva para a prova. O certo é entrar com utilizar material que já tem o resultado negativo do biológico. Tá bom? Não conseguimos resolver aqui hoje, porque já são 10h10, mas quinta-feira que vem eu tô com vocês. Biossegurança é mais curtinho. Tragam essa apostila que eu vou responder. O de biossegurança é esse aí. Tchau, crianças. Boa noite.